Trazemos nesta abertura do segundo dia da 7ª Conferência iLearning 15 Plus um pouco mais sobre as atividades que têm sido desenvolvidas até o momento pela rede de programas educativos 50+. As conferências científicas são realizadas há mais de 5 anos, unindo apoiadores e instituições em prol de uma causa comum. Então, o Dr. Luiz Jacó, presidente da iLearning 15 Plus, já está aqui conosco, e presidente da RUTS também. Bom dia, professor. Bom dia. Bem-vindos a todos. Bom, nós dividiremos aqui uma pequena apresentação em 2 momentos. Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Então, bom dia a todos, como a Karina disse. Nós estamos agora aqui para apresentar um bocadinho a iLearn, a antiga RIP. O nosso objetivo da iLearn, da Rede Internacional de Programas Educativos para 50+, foi sempre criar uma rede entre os vários países, embora neste momento a maior incidência nos parceiros seja Portugal, Espanha e Brasil. Penso eu, até por uma questão de língua torna mais fácil, mas nós temos parceiros em vários países, nomeadamente europeus. E o objetivo desta rede é trocar, acima de tudo, trocar experiências de projetos educativos para maiores de 50 anos, que em Portugal basicamente é metade da população, e o Brasil daqui a uns anos para lá caminha. Há de facto uma especificidade, uma prática específica na educação de adultos, e é essa troca de experiências que nós queremos fazer. A criação da iLearn surgiu no âmbito da RUTS, da Rede de Universidades Séniores Portuguesas. E como nós começamos, enquanto rede de universidades séniores, começamos a ser convidados ou ter universidades séniores ou UNATIS de outros países para fazerem parte da nossa rede, e nós achamos que isso não fazia muito sentido, porque as atividades que nós fazemos no dia-a-dia na RUTS não têm esse âmbito europeu, é um âmbito nacional, mais regional, e então nós decidimos em 2017 criar um projeto específico para a internacionalização da RUTS, por assim dizer. Ou seja, todos aqueles parceiros que nos estavam a contactar para conhecer a RUTS e para fazer, para participar nesta rede, nós então tivemos a ideia de, em 2017, de criar esta rede mundial. A primeira reunião foi no Porto, cá está em 2017, tivemos cerca de 40 participantes de vários países e decidiu-se então criar na altura a rede europeia. Entretanto, este ano resolvemos mudar a imagem e passar a ser a iLearn, a rede internacional então de projetos. O que são os nossos grandes objetivos? É promover a partilha de experiências e saberes em 3 grandes áreas. A área da gerontologia, a área da pedagogia, e aqui pedagogia mais vocacionada para os mais velhos, e inovação social e inovação na aprendizagem. No mundo inteiro está cada vez mais a falar de aprendizagem ao longo da vida, embora por aquilo que eu vou estudando, esta aprendizagem ao longo da vida está muito centrada nas pessoas que trabalham, ou seja, entre os 18 e os 65 anos. Depois, quando a pessoa se aposenta, e em Portugal as pessoas aposentam-se aos 65, no Brasil é um pouco mais cedo, as pessoas desaparecem da estatística. Como alguém disse, entramos num deserto estatístico sobre a educação
das pessoas. Aliás, a Comissão Europeia promove muito a educação ao longo da vida, mas nos seus inquéritos a idade acaba aos 65. Ou seja, nós temos imensa dificuldade, do ponto de vista estatístico, saber qual é a participação dos mais velhos em programas educativos. Por isso, este passará, é também aqui um objetivo da iLearning, é também promover a inclusão dos mais velhos a nível estatístico. Esta foi a fotografia do nosso primeiro evento no Porto, em 2017, e então que estas várias entidades decidiram criar esta rede mundial de projetos educativos para séniores. Esta já é a nossa 7ª edição. Nós este ano mudamos de imagem, mudamos de objetivos, tornamos ainda mais internacionais, tendo a Karina a trabalhar para o projeto no Brasil, e de facto queremos ir mais longe, ter mais pessoas a participar, mais projetos envolvidos, porque acreditamos que de facto é necessário criar uma rede específica de projetos educativos para os mais velhos. Como eu disse, o projeto teve origem na RUTIS, na Rede de Universidades da Terceira Idade, que em Portugal é então a entidade reconhecida pelo Governo de apoio e promoção às universidades séniores. Nós temos neste momento perto de 400 universidades séniores em Portugal, 65 mil alunos, 7.500 professores voluntários. E de facto foram esses professores, a participação dos professores e dos alunos neste projeto que nos fez ultrapassar fronteiras e criar um projeto similar a nível mundial. O que é que nós já fizemos? Nós fizemos a regulamentação da RIP, como eu disse, foi o primeiro projeto, antes da iLearn. Fizemos uma busca por parceiros institucionais que tivessem objetivos e causas em comum, e nós queremos, e este passa por ser de facto um dos grandes objetivos, dar maior visibilidade aos programas educativos para os maiores de 55. Porque, como eu disse, fala-se muito de educação ao longo da vida, mas muito centrada ainda nas pessoas que trabalham. Neste momento são os parceiros que fazem a direção, que constitui o núcleo administrativo da RIP, ou seja, atual LEARN, que então a presidência é na RUTIS. Depois temos a Universidade da Corunha, em Espanha. Depois a Universidade Pontífica Católica de Goiás, no Brasil. A FEGAUS, que é a Federação da Galiza de Universidades da Terceira Idade, em Espanha. A Universidade da Terceira Idade em Zvolen, na Eslováquia. E, por fim, a Calmas, também de Espanha. São esses que fazem parte, então, da direção de iLearn neste momento. Nós, entretanto, mudamos de sede física, embora nós trabalhamos muito online, a sede física desde 2020, 2021, que está dentro do Instituto Politécnico de Santarém, dentro da Escola Superior de Educação de Santarém, que é a escola, a universidade, digamos assim, que forma professores nas diversas áreas, onde eu também sou professor, e então foi lá que nós resolvemos instalar a sede física deste nosso projeto. A primeira conferência, cá está, foi em 2017, no Porto. Foi lá que surgiu os objetivos, foi lá que surgiu a vontade de criar esta rede, e foi também nesse ano que nós tivemos o reconhecimento oficial por parte do governo português, e que para nós foi muito importante. Aliás, Portugal é o único país que as universidades séniores são reconhecidas, tem uma legislação, uma lei específica para as universidades séniores,
e nós, obviamente, temos muito orgulho nisso, e foi também com esse reconhecimento por parte do Estado da importância da educação de adultos que nós quisemos fazer esta rede mundial. Depois, a segunda conferência foi em Lisboa. Nós, praticamente em todos os nossos congressos, fazemos um livro de atas, porque há aqui também uma grande vertente académica do projeto. Nós trabalhamos, acima de tudo, para instituições. O nosso objetivo não é trabalhar diretamente com os formandos, com os séniores, é, acima de tudo, trabalhar com as instituições. E, nesse caso, desde o início, praticamente desde o início, que fazemos sempre divulgação do livro de atas destes congressos, para que fique também um trabalho documentado e que sirva de boas práticas. Depois, em 2018, fomos para a Espanha, para Santiago de Compostela, um sítio bem conhecido exatamente por ser de peregrinação, e lá o tema, quase que nós estávamos a adivinhar que em breve seria preciso, o tema foi as novas tecnologias no centro da educação dos séniores. Foi muito debatido como é que a internet, como é que o meio online podia promover a educação dos adultos, quase, como eu disse, quase a prever o que iria acontecer nos anos a seguir com a pandemia e com a necessidade, então, de promover esta educação ao longo da vida, mas de forma online. Depois saltamos de Espanha, fomos até Goiânia, até ao Brasil, onde o tema foi a universidade como mediadora de novas práticas na velhice, e fizemos então aí a nossa conferência, com a participação, neste caso, da Universidade da PUC de Goiás, que faz parte aqui da direção da rede, e também foi uma conferência que correu muitíssimo bem e que foi também a última em forma presencial, porque entretanto, graças à pandemia, as nossas conferências, as nossas últimas conferências têm sido todas online. O ano passado, cá está, devido à pandemia, demos a nossa vertente online, tivemos a participação e o online tem essa vantagem, permite-nos trazer oradores de vários pontos do mundo, e em 2020 tivemos então oradores do Canadá, da Austrália, da Alemanha, além, obviamente, como eu referi, de Portugal, Espanha e Brasil, mas de facto trouxemos oradores do Canadá e da Austrália, literalmente, de outra parte do mundo. Em 2022 já fizemos um misto, já fizemos a nossa conferência em São Paulo, com a Universidade de São Paulo, através do programa de pós-graduação em Gerontologia, que também correu muitíssimo bem. Este ano, ou seja, esta quinta, sétima conferência era para ter sido em Espanha, mas entretanto não foi possível e optamos ainda por online. Esperamos em 2023 também já voltar totalmente ao presencial. Esta conferência em São Paulo foi mista, foi presencial e foi online, de modo que nós nos 2 anos temos estado a trabalhar nestes dois contextos, online e presencial. E aqui está a nossa mudança de imagem e de nome. Antigamente éramos a RIP, atualmente somos a iLearn. Achamos que esta mudança ajuda a compreender melhor o que é que nós pretendemos, a iLearn 50 Plus, e esperamos também, não só com esta mudança de nome e de imagem, também trazer um novo impulso aqui para a nossa rede. E passo agora então a palavra para a Karina. É isso mesmo, então, tendo essa mudança nesse ano, na verdade foi na metade do ano, né? Na metade do ano que nós
tivemos aqui essa pequena mudança de identidade, né? Mudança um pouco aí das estratégias, e é isso que nós iremos apresentar neste momento. Então, os tópicos que eu irei abordar aqui são os propósitos da iLearning, como disse o professor, vamos então reunir mais parceiros, mais instituições e dialogar com essas instituições para que o propósito da iLearning esteja bem alinhado às questões das dificuldades, dos desafios que as instituições e organizações possam apresentar em relação à aprendizagem 50+. Vou falar um pouquinho da missão dos valores, que também, neste momento desse novo logo, né, desse novo slogan também da rede, tivemos mais olhar sobre quais são essa missão e aonde nós gostaríamos que essa aprendizagem fosse internacional, no tanto de englobar mais pessoas e atingir mais as instituições que promovam essa aprendizagem. E também os fundamentos e paradigmas norteadores, e também uma atuação em futuras ações e práticas. Então, falando um pouquinho desses propósitos, então seria no sentido de produzir e compartilhar conhecimentos que favoreçam o aprimoramento e atuação das instituições, organizações e demais profissionais interessados nas práticas educativas para as pessoas com mais de 50 anos. Aqui no sentido de produzir e compartilhar conhecimento, as conferências, elas já vêm fazendo esse papel de produzir, então nós estamos reforçando aqui os objetivos que antes já eram atingidos pela RIP 50+, agora a iLearning 15+. Então, compartilhar esses conhecimentos enriquece e favorece também a atualização, o aprimoramento das práticas em relação a diversos fatores relacionados à aprendizagem, como o currículo, as metodologias, enfim, as novas possibilidades, criações criativas para superar alguns desafios, esses desafios e fatores críticos que nós vimos ontem, né, no primeiro dia da nossa conferência, que o professor Dr. Brian Finsen nos apresentou. Também é potencializar essas práticas de aprendizagem, no sentido de viabilizar, dar maior visibilidade para essas práticas que já estão acontecendo, né? E atingir outras áreas, outros tipos de ambiente, não apenas o ambiente não formal. Muitos do que a gente tem, a maioria das práticas de aprendizagem para esse público é no formato de educação não formal, né? Mas nós também temos essa possibilidade de explorar outros tipos de ambiente, com o ambiente formal e o ambiente também informal. Favorecer também a transformação social da longevidade, porque nós acreditamos que essa educação, a educação ela pode levar melhor hábitos de vida, mudar o jeito que as pessoas se relacionam dentro de uma família, dentro da comunidade, dentro da sociedade, ser protagonista para participar de movimentos, enfim, eu acho que a iLearning aqui ela busca reunir todos esses elementos para que essa transformação ela seja muito mais significativa. Também, a missão da iLearning 15+ é apoiar os programas educativos para seniores, e aqui ao redor do mundo, ou seja, agregando mais instituições ao redor do mundo que já fazem esse trabalho, e contribuir com práticas educativas inovadoras. E essa inovação é claramente evidenciada por produção científica, com boas práticas internacionais, e também pela partilha dos saberes. As evidências científicas nos dão essa base teórica que fundamenta a nossa prática, né? E as boas práticas internacionais, muito do que nós seguimos em documentos norteadores, em paradigmas como o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável,
a aprendizagem ao longo da vida. Então, são essas práticas internacionais que também fundamentam e para apoiar esses programas educativos. E a partilha de saberes, na verdade, é esse diálogo que não só os educandos dentro da sua própria instituição, mas também entre as instituições. Essa partilha de saberes também favorece um grande ganho, né? Para que todos os cresçam juntos e favoreçam maior amplitude para essa aprendizagem. Então, aqui temos alguns valores da iLearning 15 Plus que construímos conjuntamente. O primeiro dele é o compromisso, né, com a prática educativa de forma dialogada, participativa e engajada, fazendo com que esses educandos eles sejam protagonistas da aprendizagem, eles possam realmente tomar as rédeas da sua própria trajetória de aprendizagem. Então, esse é o nosso compromisso. A colaboração com atitudes cooperativas que garantam o acesso e o maior alcance desses conhecimentos. A colaboração, ela forma essa rede, que é a nossa proposta, e que com essa cooperação entre essas instituições possam alcançar ainda mais a produção de conhecimento. A inovação seriam soluções criativas e produtivas para superar os fatores críticos, esses desafios que medeiam a aprendizagem 50 a mais, e aqui não apenas a inovação tecnológica, que é muito importante, que nós vivemos numa era com bastante necessidade de atualização e aprimoramento, mas também inovação no sentido de novos projetos, de novos programas curriculares, de um novo método ou de uma nova organização que possa atender melhor as necessidades e as especificidades desse público. E também aqui os valores como aprendizagem ao longo da vida, né? Aprender por toda a vida de maneira aprofundada e significativa, e que essa aprendizagem ela possa transformar de maneira continuadamente as ações que as pessoas fazem em sua própria comunidade. Então, os programas educativos, tendo essa preocupação de que essa aprendizagem ela pode ser cada vez mais aprofundada e significativa, faz com que ele saia desse programa ou saia daquela aula, né, de aprendizagem, levando novas ideias, criando novos produtos, fazendo outros tipos de serviço, outras ideias que eles possam ser mais participativos em sua comunidade. Então, aqui estão os principais fundamentos da iLearning 15 Plus. A aprendizagem ao longo da vida é um paradigma muito importante, tendo bastante evidência em todo o mundo, e que emprega a integração entre o viver e o aprender. Enquanto estamos vivendo, nós estamos aprendendo, não é mesmo? Então, essa aprendizagem que ela seja também, essa aprendizagem, esse paradigma da aprendizagem ao longo da vida também seja para as pessoas com mais de 50 a mais, e não apenas em determinado idade da vida, né? Em uma fase específica da vida. Não, essa aprendizagem ela é dedicada para todas as fases da vida, inclusive para as pessoas mais velhas. E o outro paradigma é o envelhecimento ativo e saudável, ou seja, esse potencial da aprendizagem para transformar a maneira como nós vivemos, envelhecemos e nos relacionamos. E a atuação, então, do planejamento das futuras ações é conectar cada vez mais os programas educativos, contribuir com a inovação em práticas educativas, compartilhar saberes e experiências, fomentar encontros científicos como esse, como as conferências que têm sido realizadas desde 2017, valorizar os projetos e programas que são destinados a essa aprendizagem e apoiá-los para que esse desenvolvimento seja cada vez mais amplificado e aprofundado. Aqui algumas ações que nós fizemos. Tivemos aqui uma mudança de sala no Instituto Politécnico de Santarém, que o professor apresentou a sede.
Nós criamos alguns canais de mídia e de comunicação que antes não tinha em relação à rede 50+, então estamos no Facebook, no Instagram, agora no YouTube, no LinkedIn e também o e-mail, e logo mais lançaremos o site oficial, ele ainda está em construção, mas seria todos os trabalhos reunidos da iLearning e criando cada vez mais essa comunicação para que as instituições possam dialogar entre si. Aqui outras ações que fizemos neste pouco período de tempo, né, desde da metade do ano até o final, nós tivemos 2 webinários, eles foram mensalmente. A ideia é que seja uma inscrição prévia para que as instituições, nós possamos reconhecer quem é que está participando e depois, em seguida, vamos pensar em estratégias para dialogar com essas instituições. Teremos a opção de certificado, sempre um certificado internacional. Nós sabemos que o certificado, a comprovação de uma atualização e aprimoramento é importante, e também nós estamos pensando sempre em ouvir as pessoas que participam desses webinários para trazer mais temas relevantes e que sejam temas que possam ser capazes de ajudá-los na superação de qualquer desafio ou engajá-lo em outras possibilidades de aprendizagem. Então, nós tivemos o primeiro, a professora doutora Lisa Valéria Torres, membro da direção da iLearning 15+, tivemos o prazer da presença dela, e em seguida nós tivemos a participação da professora Samila, no mês de outubro, Samila Tavares Batistoni, professora universitária da USP e da Unicamp daqui do Brasil. O ano que vem nós temos esse planejamento, né? O processo de admissão dos membros dessa rede, as ações no campo de atuação, vamos elaborar estrategicamente um planejamento para que a gente possa ampliar as parcerias. Então, eu deixo aqui todos os contatos da amplificação da mídia, né? E das redes sociais que a iLearning inaugurou recentemente. Então, tem bastante coisas assim, muito incipientes, mas que nós queremos cada vez mais colocar novas informações e também a partir das instituições, né? Desses membros que estarão compondo essa rede. Então, vamos gerar mais aprendizagens. Dr. Luiz Jacó, nós temos aqui bastante motivação para que essa rede se constitua e que estamos com bastante expectativas que essas pessoas possam realmente dialogar de forma organizada, que essa produção de conhecimento seja também organizada e que todos possam ter acesso. Não é mesmo, professor? Exatamente. O que queremos é ir mais longe, chegar a mais pessoas e, no fundo, partilhar esta nossa paixão pela educação para os séniores.